O carro dizia que eu chegava a casa com 17%, mas já depois de sair de Salamanca, essa previsão começou a mexer. E foi aí que comecei a perceber que a margem afinal não era tão confortável como parecia. Nesta viagem fiz cerca de 1200 km com o Tesla até Madrid. E neste vídeo vou mostrar-te o que podes realmente esperar de uma viagem destas. Quanto carregas, quanto tempo demoras e quanto acabas por gastar. Mas vamos primeiro ao início. Basicamente vou aqui de Oliveira das Meias, vou até Alambique, vou ficar lá um diazito e depois vou para Madrid. Vou-te mostrar depois ao mesmo tempo os percursos, os gastos, mais ou menos as médias para teres uma ideia. E vou-te mostrar um bocadinho como é que é viajar, vai ser a minha primeira viagem assim um bocadinho maior. Vou-te mostrar o processo, como é que é o carregamento, quanto é que andei a consumir, mais ou menos as minhas médias para teres uma ideia de como é que isto funciona. Vou-te já mostrar o que é que eu levo mais ou menos no carro, só para saberes o quão carregado vai. Aqui atrás. Lá vai a minha mala grande, que vai ser para mim e para a minha mulher, que tem lá as coisas todas. Aqui em baixo uma malinha pequena com calçado, um pack de águas grandes, há uma mochilazinha que vai ser para ser usada nos passeios e aqui packs de água mais pequeninos para lá nos passeios. Digo já que estas bolsinhas aqui de lado, ou estes baldes, são espetaculares, exatamente para manter a bagagem nivelada e depois para guardar as coisas aqui dentro e ficarem isoladas do resto do compartimento da mala. É espetacular. Portanto, é isto, não levo muito mais, vão ser essencialmente 4 dias se eu não estou em erro, portanto vou documentar um bocadinho a minha viagem. E vou-te mostrar já os acessórios que eu levo comigo. Tenho estas aqui almofadas de viagem. Esta aqui da lombar não devo utilizar porque acaba por não ser muito confortável para mim, porque pronto, eu sou um tipo relativamente médio grande, isto aqui acaba por me tirar do encosto. No entanto, esta almofada aqui do pescoço é espetacular e vou usar isto na minha viagem porque isto ajuda-me imenso no meu pescoço, especialmente pronto, tendo uns problemazinhos ali, acaba para me ajudar um bocadinho mais no apoio do pescoço. Não sei se viste, mas este acessório aqui para o telemóvel, vou usar isto com o carregamento que vem. No dia de review eu disse que eu não gostava muito de usar o fio, e é verdade, não gosto muito, mas em dia de viagem acho que isto está imenso jeito, porque se eu quiser ligar aqui o Waze, ou seja o que for, em vez de olhar aqui para baixo, eu tenho um telefone aqui em cima e ele acaba a apanhar aqui com o ar-condicionado, eventualmente quando eu ligar, e assim o telefone também não aquece. Portanto, em termos de acessórios, é isto que eu levo. Vamos agora para a viagem. Super carregador da guarda, portanto já vamos ver estes dados todos. Vou primeiro colocar o carro a carregar e vamos averiguar o resto. Eu nesta parte infelizmente esqueci-me que ao ligar o carregador esta informação ia parcialmente desaparecer, portanto vamos só narrar aqui um pouco. Então muito resumidamente temos aqui 62.7 consumidos, menos 1% do que a projeção da viagem. Ali a parte interessante é que a climatização contribuiu com menos 1.5, ou seja, no fundo até ajudou, mas isto apesar de eu ter sempre o ar-condicionado ligado e o arrefecimento dos bancos ligados. De resto não há nada assim mais peculiar a apontar, obviamente que tem ali a elevação, mas isso era de esperar. Portanto, 5 minutos para continuarmos a viagem. Entretanto, vamos ver aqui então os dados. Aqui, Oliveira das Meias ao sul da Guarda, distância 180 km, energia total 35 kWh e a média 195. A média acredito seja assim relativamente alta porque tivemos a subir um bom bocado, depois ainda, pronto, fiz umas ultrapassagens, andei ali um pouco 130, 135 em alguns troços, mas de resto acho que a experiência de uma forma geral foi bastante agradável. Portanto, a seguir vamos ali para Alambique, 5 minutos para carregar. Eu realmente não sei se fica aqui 5 minutos ou se calhar um bocadinho mais. Vamos ver quando isto terminar qual é a porcentagem que eu vou ter aqui. Bem, hoje realmente está um dia ventoso. Aqui na Guarda ainda tem super carregadores antigos. Primeira vez que estou cá, temos aqui o carregamento lento e o carregamento rápido, que eu quando cheguei aqui peguei logo neste automaticamente e depois reparei que não havia duas bocas, era só uma. Aqui tens duas bocas.
que é do carregamento rápido. Aqui tens uma boca que é o que eu uso em casa, que é o carregamento lento. E agora vou deixar aqui o carro carregar um bocado, como eu falei há pouco. Vamos dar aqui uma volta, vamos ver isto e vamos embora daqui a pouco. Portanto, já estamos aqui nos 65%. Quanto tempo temos a carregar? Deixa eu ver. Pronto, estive a ver aqui, carregamos mais ou menos 10 minutos. Subiu dos 35 agora para os 66 no instante. Vamos continuar a viagem porque eu não quero estar a perder aqui muito mais tempo. Vamos agora para Alambique, vamos ficar lá e depois continuamos a nossa viagem amanhã. Chegamos aqui então a Alambique, portanto conseguimos ver aqui a condução menos 0.4, portanto negligente. Houve umas pequenas acelerações que eu fiz ali 125 no máximo, mas de resto contribuiu mais aqui em elevação, climatização. Como vocês devem ter visto, eu tenho andado isto com o ar-condicionado sempre ligado, tenho isto sempre no mínimo nos 22 graus, portanto. E na parte das viagens, distância percorrida 57.9, energia utilizada 6.5 kW e média aqui 112. Isto porque não estivemos a subir muito, isto foi plano e a descer de uma forma geral. Vemo-nos amanhã com a continuação da viagem para o Suco da Guarda e depois com o resto da viagem. Ora, bom dia, vamos agora a abalar, estou 48%, são 9h30. Deste ter reparado que eu ontem cheguei com 57% mais ou menos, estou 48%, não devido à do centro nem nada disso, é mais porque nós ontem fomos a Covilhã jantar, porque não havia nada no hotel para a hora que nós queríamos e foi sensivelmente 15 km para a Covilhã, ida e volta, portanto acho que foi por volta de pouco mais de 10%. De qualquer das formas, vamos agora abalar para a Guarda, vamos lá carregar um bocado, depois disso vamos a Salamanca, carregamos ali outra vez e por último vamos para o nosso hotel. Eu já tenho aqui os cartões das viagens preparado, vamos ver como é que isto vai correr e vou partilhando contigo a viagem. Até já. Chegamos agora então à Guarda, chegamos com 21%, a previsão era chegar com 18%, portanto, até aqui correu relativamente bem. Estive a andar ali sempre a 120, sempre com o autopilot ligado, foi relativamente bem, para além daquelas vezes que tive de desligar o autopilot para mudar de faixa e pronto, ultrapassar, etc. Temos aqui os dados, portanto, acima do estimado. Condução aqui afetou minimamente a bateria. Lá está, eu andei sempre a autopilot, sempre a 120, portanto, às vezes ultrapassei, passava ali um bocadinho para 125, mas de resto andei sempre a autopilot. Climatização menos um porreiro, porque lá está, não tive ar-condicionado ligado, não tive os bancos a refrigerarem, o condicionamento. Vamos ver agora a parte de quilometragem. Pronto, então aqui 58.8 km, 15 kWh consumidos, energia 260, é relativamente alto, estivemos sempre a subir e lá está, e mesmo a andar dentro da velocidade, dentro dos limites e com o ar-condicionado desligado a tudo, era sempre a subir, é normal ter tido este consumo mais alto. Vamos agora carregar o carro e depois seguimos a viagem. Eu, entretanto, fiz aqui umas alterações na viagem, portanto, eu inicialmente chegava aqui ao hotel com 10 ou 12%. O que eu fiz agora foi alterar para que eu chegue lá com mais ou menos 50% ao hotel. Portanto, aqui vamos estar aqui um quarto de hora a carregar o carro, depois paramos em Salamanca um quarto de hora e ali em Madrid ficamos 10 minutos a abastecer para chegarmos no hotel com 50. Eu aqui provavelmente, se calhar em Salamanca vou carregar 20 minutos, que é para dar uma margem para chegar ali com pelo menos 15%, porque apesar de eu saber que pronto, nunca chego com esta percentagem que o carro me indica, chego sempre um bocadinho acima, só para me sentir um pouco mais confortável, para ter a certeza que chego lá com pelo menos 15%, para ter uma pequena margem, 15% ou 20%, portanto eu em Salamanca devo ficar cerca de 20 ou 25 minutos, vamos ver. Estamos carregados, estamos aqui com 73%, chegamos lá ao meio-dia e 10, com 22% de bateria, portanto eu acho que não vamos ter que parar tanto, ou não vamos ter que esperar tanto em Salamanca, já que supostamente vamos chegar com 22%, provavelmente com um bocadinho mais. Vamos abalar. Bem, então chegamos
aqui a Salamanca, chegamos com 21%, exatamente o que aquilo previa. Em termos de gasto, a condução, pelos vistos, não compensou muito. E eu andei sempre a 120. Aliás, a maior parte dos 150 km, acho que foi isso mais ou menos que se fez, andei em autopilot porque mal entrei em Espanha, a estrada estava praticamente vazia. De vez em quando tinha de desativar porque havia ali umas irregularidades na estrada que me davam um bocadinho de aflição, mas de resto andei sempre ali a 120 e a 100, os troços, pronto, seguindo sempre os limites de velocidade. Realmente o porquê da condução estar assim a afetar tanto, não sei. Talvez por causa do vento também não compensava, mas pronto. Depois ali a um terço do caminho liguei o ar-condicionado, porque pronto, o sol já começou a aquecer um bocadinho. A elevação aqui, depois realmente nós começamos a descer, desde que saímos ali do supercarregador da Guarda, subimos um bocadinho, mas depois o caminho foi uma grande parte a descer. Indo aqui para as viagens, portanto, 157 km feito, 30 kW gasto e uma média de 189. Portanto, ainda relativamente um bocadinho alto, não estou muito preocupado com isso. Tive o ar-condicionado ligado, o arrefecimento dos bancos ligado, de uma forma geral estou satisfeito. Foi porreiro, foi agradável, foi uma viagem de hora e meia mais ou menos. Vamos agora parar, vamos abastecer. Vou ver quanto tempo vou parar aqui, porque acho que a recomendação era de 15 minutos, eu se calhar vou parar aqui 25 minutinhos e assim sempre chego com mais bateria lá. Vamos aproveitar se calhar ir à casa de banho aqui ao Leclerc. Até já. Bem, então deixa carregar até aos 87% e não foi na verdade muito intencional. Estive aqui a limpar o vidro porque estava-me a dar uma impressão tremenda a conduzir assim. Fui ali ao Leclerc, comprei um detergente para limpar os vidros porque... honestamente era uma coisa que eu não tinha pensado inicialmente. Comprei também um detergente para limpar a parte da frente do carro, a carroceria e isso, mas eu depois limpo aquilo quando chegar a Madrid, porque pronto, o vidro é que me incomodava mesmo muito, pois às vezes quando ligava aos autopilot as escovas ligavam automaticamente, portanto. Agora vamos prosseguir com a nossa viagem para Madrid, vamos carregar o carro lá em Madrid primeiro e só depois é que eu vou ali para, deixa eu ver, editar a viagem, a ver se consigo mostrar aqui. Se bem que chegamos lá com 24%, realmente depende, não sei. Está aqui, chego lá com 24%, vou abastecer até os 50% ou 60% e depois vou para o hotel. Até já então. Já chegamos aqui ao supercarregador. Isto realmente é um sítio um bocadinho estranho porque é basicamente uma garagem com carregadores de carros elétricos. Vamos ver aqui 60% consumido. A condução, pronto, se eu andasse a 110 poupava um bocadinho mais, estive ali sempre 120. E atenção que a estrada entre Salamanca e Madrid é espetacular. O piso estava quase sempre muito direitinho, arranjadinho e andar em autopilot foi uma maravilha. A parte mais engraçada aqui da climatização, porque eu andei sempre com o ar-condicionado ligado, portanto não sei como é que isto contribuiu, e aqui com a elevação eu deduzo que seja porque nós estivemos a descer ali uma boa parte. Portanto, é isto, são estes os dados. Vamos ver aqui rapidamente viagens. Portanto, este Salamanca até Madrid, aqui ao Supercharger, 209 km percorridos, sensivelmente 210, 34,1 kWh e energia em média até agora foi a melhor que fizemos, 162 Wh por quilómetro. Vou agora carregar o carro, vou limpar o vidro, o para-choques que comprei os detergentes da Leclerc e depois vou para o hotel. 11 minutos depois já está, carregou até aos 67% e eu entretanto aproveitei este tempo para limpar o vidro outra vez, limpei a parte da frente do carro, que eu realmente não tirei uma foto, limpei os espelhos de fora, limpei a parte da frente do carro, o para-choques, o capô um bocadinho, depois limpei o vidro da frente, limpei este lado, limpei aqui em cima. Agora, vamos ver como é que é, porque temos que pagar o ticket. Tivemos a abastecer aqui, ou a carregar o carro sensivelmente 11 minutos, mas vou agora ver como é que eu faço para pagar isto e depois vamos para o hotel. Até já! Chegamos aqui ao hotel, estes foram os consumos, ou seja, consumimos sensivelmente 1.6, se formos arredondar, 67%, e nas viagens, pronto, a distância percorrida 6,9 km, energia total 1 kWh e a média 150. Portanto, esta foi a minha viagem aqui
para Madrid. Depois retomamos então quando for a minha viagem de volta. Até logo. Se este tipo de vídeos te ajuda a perceber melhor como é viver com Tesla no contexto português, subscreve ao canal para ires acompanhando tudo aquilo que eu vou aprendendo pelo caminho. Bem, então uns dias depois cá estamos nós. Viagem de volta então, vamos abalar do nosso hotel. Nós entretanto estamos a 45%. Nós no primeiro dia quando chegamos cá ainda andamos um bocadinho com o carro, fomos ali ao centro de Madrid, ficamos ali estacionados, mas depois, estes dias ele ficou aqui. Portanto, o que é que nos diz? Vamos outra vez ali abastecer ao mesmo sítio, acho eu que é o mesmo sítio que nós fomos a última vez. Vamos carregar o carro, depois vamos a Salamanca e ele aqui já me diz para não parar em guarda. Portanto, porque diz aqui 28 minutos. Não sei se os de guarda estão em baixo ou estão ocupados, não sei, mas nós logo vamos mais para a frente. Entretanto, estávamos a pensar se dávamos uma voltinha ali em Ciudad Rodrigo, porque pronto, aquele tinha uma cidade dentro das muralhas, e estávamos interessados em visitar aquilo e ver, mas como em princípio chegaremos lá às quase 4 horas, estamos na dúvida se faremos isso ou não. De qualquer das formas, eu agora vou-te mostrando o caminho de volta, vou-te mostrar os carregamentos que vamos fazer, como é que vai correr, e depois quando chegarmos a Oliveira das Meias. Já chegamos aqui ao supercarregador subterrâneo, portanto 4.4 consumidos, nada de mais aqui, vamos ali às viagens num instante, portanto aqui do hotel ao SUC 2.4, 312, uma média porque foi quase sempre a subir, quando nós viemos. Vou agora então carregar o carro e depois continuamos a nossa viagem, diz 10 minutos, eu provavelmente se calhar vou ficar aqui um quarto de hora e já retomamos a conversa. Bem, queria falar aqui também que é assim, tu entras no estacionamento, mas tens que pagar. Ou seja, da última vez, quando eu vim para Madrid, eu paguei cerca de 1,50€ ou 1,60€ pelo tempo que estive a abastecer. Não me recordo agora quanto tempo foi, mas eu depois deixei no ecrã. Mas basicamente o que é que acontece? Tiras o talãozinho, depois ficas aqui a carregar o tempo que for preciso e depois já te mostra ali, vais à máquina, pagas e depois sais. Ou seja, no meu caso, eu não estou a pagar as viagens supercarregador porque tenho créditos, mas para além de pagares para carregares o carro, também pagas aqui a paragem no estacionamento subterrâneo. Bem, o carro já está aqui indicado, já tem energia suficiente para continuar, estamos a 65%, mas não me sinto muito confortável a chegar com 11%, apesar de saber que chego sempre com uma porcentagem mais alta. Estou a pensar deixar aquilo chegar até aos 70% aos 75% e eventualmente ter ali se calhar mais uns 15% e assim ter um bocadinho mais de margem. Está agora a carregar 95 kW ou 94 e agora vai baixando aos poucos, mas vamos esperar só mais se calhar ali mais 3 minutos e já vemos como é que está. Então sensivelmente 3 minutos depois, já são ali 10 a 27 na hora local, estamos a 73% e, como eu falei, a previsão de chegada é com 18%. Isto já é uma margem um bocadinho mais confortável para mim, portanto vou agora ali pagar, portanto nós entramos aqui às 10h13, são 10h27, portanto mais ou menos um quarto de hora, vamos ver quanto é que pagamos por um quarto de hora. Bem, já chegamos então aqui a Salamanca, 18%, meio-dia 28%, portanto aquele dava-me que eu chegava com 20%, acabei por chegar com 18%. Vamos ver aqui então a parte do consumo, portanto 17.9, 55.8 consumidos, está aqui em relação à condução. Eu na condução andei, digamos, 95% do caminho autopilot, porque a estrada era fenomenal, como eu disse da última vez, a condução parece ter custado um bocadinho ali. Fui sempre com o ar-condicionado ligado do meu lado e este é o resultado. Relativamente às viagens, eu ao sair do SUC de Madrid eu realmente esqueci-me de reinicializar, portanto eu acho que só o liguei cada 40 minutos depois da viagem e esta média na verdade era para ser um bocado mais alta porque ao sair de Madrid nós vamos a subir, acho que é uma distância de 4,5 km ou 3,5 km na subida e esta média na verdade seria mais alta, daí a diferença da estimação de 20% e na realidade temos que chegar com 18%. Mas pronto, qualquer das formas, ele agora diz-me que se eu abastecer aqui meia hora, eu depois chego a Oliveira das Meias com 20%, portanto vamos ver, eu e a minha mulher vamos agora aqui à casa de banho, vamos tratar das nossas coisas, vamos tiscar alguma coisa e se calhar quando nós chegarmos esta meia hora já tenha passado. 1h13, a bateria do carro está ali a 98%, diz que falta 5 minutos, mas já está neste valor de 5 minutos desde os 95%, portanto, isto agora o carregamento é muito lento. E aqui diz que chegamos a Oliveira das Meias com 17%, vamos estar a conduzir aqui durante 3 horas e poucos. Em princípio vamos parar lá numa estação de serviço, não sei se vamos aguentar 3 horas, para esticar um bocado as pernas, quando chegarmos a Portugal. Portanto, vamos ver com que porcentagem chegamos, se realmente chegamos com 17%, se eventualmente não será com menos como vimos há pouco, de Madrid a
agora para Salamanca, chegamos com 2% a menos do estimado. Depois dou uma atualização no final da viagem. Já chegamos aqui a Oliveira das Mães, 10%, são 3,20 hora portuguesa. Portanto, o que é que conseguimos ver aqui? O consumo desta viagem foi de 87,1%, 7% a mais do que a projeção, e é verdade porque a projeção dava 17% e nós chegamos com 10%, portanto lá está. Para já estava bastante vento e depois eu nunca andava a 110, a maior parte do trajeto foi a 120, fora aquelas partes em que eu entrei em Portugal e a velocidade máxima em grandes troços ali eram a 100, portanto. O que me aconteceu no entanto foi que quando estava a atravessar a fronteira, apareceu-me ali a projeção para 11, 10, depois assim de repente o 9, picou um bocadinho o 9, depois subiu para 10 e depois quando já descíamos ali os montes na parte portuguesa, já começou a regeneração. Mas para aí 60 km antes de chegar a Portugal, eu via a percentagem estimada de chegada de 17 para 11 e 10 e obviamente fiquei um bocadinho assim na dúvida e falei com a minha mulher se valeria a pena parar em guarda, mas decidi confiar no processo e realmente confiar na estimativa do carro, porque aliás quando aquele baixou para os 10 a 11% foi bastante estável, às vezes nas descidas pronto, na parte portuguesa subia para 14%, 13%, mas no fundo acertou em cheio aqui na percentagem. E aqui na parte das viagens eu só me lembrei de fazer a reinicialização um pouco depois, uns poucos quilómetros depois, acho que foi 3 ou 4 quilómetros depois de ser arrancado, portanto pronto, é tal coisa. De qualquer das formas, a média é espetacular e é espetacular porque regenerou bastante a descer ali as serras portuguesas. Portanto, esta é a viagem de Oliveira das Meias a Madrid e de volta. Bem, então relativamente a acessórios, este apoio de telemóvel não cheguei a usar, porque a maior parte do tempo o meu telefone estava aqui em baixo a carregar e a navegação tinha aqui no infotainment do carro. Portanto, não usei, montei-o de propósito para, pronto, caso usasse o Waze, é uma coisa assim, mas eu pessoalmente não uso o Waze, é mais a minha mulher que usa o Waze. Eu uso o sistema de navegação do carro e dependo completamente disto quando preciso. Ela gosta mais de usar o Waze. Portanto, não dei uso, mas ainda bem que o tive, caso precisasse, porque está ligado aqui ao carro, pode carregar o meu telefone e fica aqui bem preso. Mas outro acessório indispensável, na minha opinião, é esta almofada do pescoço. Isto foi muito bom. Eu esqueci-me de usar isto na viagem entre Madrid e Salamanca. Foi 2 horas a conduzir sem isto e digo-te que senti falta disto. Não sei, parecia que a cabeça batia sempre no apoio do banco. Em Salamanca coloquei e olha, reclinei um bocadinho o meu banco, fiquei super confortável. Portanto, na minha opinião, a almofada é indispensável para viagens, para pessoas com a minha altura, ou sensivelmente a minha altura, tenho 1,80m, portanto, se tu tiveres 1,80m ou se calhar 1,75m, és capaz de beneficiar. A minha mulher tem 1,60m e ela não lhe ficava bem. Depende um pouco da tua altura, mas para mim isto foi muito bom e foi o melhor acessório aqui desta viagem. E se o que te interessava mais eram os números, deixo-te aqui o resumo final. Ao todo, foram cerca de 1.200 km percorridos, com 6 carregamentos pelo meio e 1 hora e 50 minutos parado a carregar. Carreguei 194,81 kWh, que é o equivalente a quase 3 baterias completas do meu carro. Em carregamentos, o valor total teria sido 76,81 €. E se juntar o estacionamento que paguei nas 2 paragens em Madrid, no subterrâneo, o total sobe para 79,66 €. No meu caso, acabei por não pagar os carregamentos porque ainda tinha créditos, mas este seria o custo da viagem. No entanto, há aqui um detalhe importante. Eu saí de casa com a bateria quase a 100%. Por isso, estes valores mostram muito bem o que eu paguei ao longo da viagem, mas não incluem essa carga inicial feita em casa. E a verdade é que foi só aqui que percebi melhor o que as pessoas querem dizer quando falam de viajar num Tesla. Porque uma coisa é saber que dá para fazer esta viagem e outra é fazê-la e perceber que, mesmo quando a previsão mexe um bocado, o carro e a infraestrutura acabam por te dar bastante confiança. E se quiseres ver como foi a minha primeira experiência a carregar na rede pública e perceber o que convém preparar antes da tua vez, então vê o vídeo que fiz sobre o assunto. No final, deixo uma checklist simples para saíres de lá muito mais preparado.